Então vamos seguir em frente aqui a respeito da eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E hoje nós vamos chegar ao fim dessa doutrina tão importante, irmãos, e que nós passamos um bom tempo falando a respeito dela. Então, antes de pularmos direto para o final disso, eu gostaria apenas de brevemente recapitular o que nós falamos a respeito aqui da igreja, da eclesiologia. Se você pegou esses pontos e gravou, você sabe defender o que é igreja. Se você aqui presenciou isso e prestou atenção nesses pontos, talvez você não vá lembrar de todos os desdobramentos, mas são coisas bem simples para a gente conseguir distinguir o que é uma igreja bíblica do que não é. Então, dentro da eclesiologia, nós começamos estudando. Vocês querem que apague a luz para ficar mais visível? Você apaga para mim ali, mano, por favor? Então, nós começamos. Ali é só para ir no teste, né? Vai apagando, a gente já vai descobrir qual que é. Aí. Então nós começamos, irmãos, falando a respeito do significado de igreja. E nós vimos que os desdobramentos disso são que nem todos aqueles que se intitulam como igreja são igreja, nos moldes do Novo Testamento, certo? Nós vimos também a respeito disso que existem distinções dentro da igreja. Essas distinções elas são comumente conhecidas como igreja local e igreja universal. Igreja local é a reunião dos crentes de maneira visível. Igreja universal, diferente do que o nome possa lhe sugerir, não é a ideia da igreja universal, é a ideia do corpo universal, no qual todos nós estamos inseridos em Cristo. Então, existem igrejas no Japão, existem igrejas no Brasil, existem igrejas em todos os locais. E quando nós falamos de igrejas presenciais, nós estamos falando das igrejas locais, que é uma expressão da igreja universal. A igreja universal é a igreja invisível, que é visualizada na igreja local. Então, não existe uma sem a outra. Então, muitas vezes as pessoas vão dizer, mas eu não preciso de igreja porque eu faço parte da igreja universal. Aí a gente diz assim, bem, a Bíblia é muito clara em relação que os crentes devem congregar numa igreja local. Nós também vimos a respeito de símbolos relacionados com a igreja, vocês lembram? Então, nós vemos muitas vezes o símbolo do corpo, né? O corpo a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós somos membros diferentes do mesmo corpo. Então, dentro da igreja não existe espaço para um se achar melhor que o outro, porque a mão depende do braço, o braço depende da perna, a perna depende... Então, isso é importante que se entenda. Nós também vimos que o templo, a ideia de que a igreja é o templo no qual o Espírito Santo habita. E isso ele transcende a ideia do templo físico para a ideia de moradia espiritual. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, nesse sentido, muitas vezes nós devemos lembrar. Então, quer dizer que quando eu estou sentado na frente da TV, assistindo alguma coisa, é como se Jesus estivesse assistindo comigo? É isso mesmo. Se a gente lembrasse disso muitas vezes, várias coisas que nós fazemos, nós não faríamos, não é verdade? Porque muitas vezes a gente não percebe. A gente vive, muitas vezes, uma separação de vida, aquilo que nós chamamos de dicotomia, em que na igreja eu me comporto como crente, mas em casa eu sou mais parecido com um descrente. Isso tem que acabar. Depois nós vimos que a igreja ela tem propósito. A igreja ela não está no mundo a passeio. E esse propósito a gente viu que é imediato, a proclamação do evangelho, e o propósito final é que Deus seja glorificado por meio da igreja. Depois disso, nós gastamos um bom tempo falando a respeito da sublimidade da igreja. Talvez aqui nós tenhamos gastado a maior parte. Começamos falando na etimologia da palavra, no significado de sublime, né? Porque muitas vezes, eu particularmente confesso que nunca tinha me aprofundado no termo
na ideia da palavra sublime, e a gente vê que esse termo ele é atribuído para a igreja, e quando a gente percebe o que quer dizer isso, a gente começa a dar valor para a igreja. A gente começa a valorizar o encontro da igreja local como nós devemos. É verdade que de maneira imperfeita, porque nós somos pecadores, mas com esforço no sentido de valorizá-la. Eu fico pensando, e nós falamos bastante aqui, que consciente ou inconscientemente, olha só que contradição. Aqueles que dizem que amam a Cristo, que é o cabeça, muitas vezes desvalorizam a noiva, que é o corpo. Então, é quase que inconcebível um pensamento desse, mas existe. Então, eu sou de Jesus. O que Jesus é para você? Meu tudo. E a igreja de Jesus, a noiva, o corpo? Ah, eu não sei se eu preciso. Não é assim? E assim muitas vezes não é nem vocalizado. Muitas vezes a gente não fala, mas a gente demonstra com atitudes. É mais ou menos a ideia do que o apóstolo João fala a respeito dos irmãos. Como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo meus irmãos na igreja a quem eu vejo? Então ele fala a respeito disso. Então a sublimidade da igreja diz respeito ao valor que nós devemos dar a ela. Depois nós falamos a respeito também da liderança da igreja. Passamos aqui por aqueles grupos distintos que falam a respeito apóstolos, profetas, pastores, diáconos, evangelistas, vocês lembram? E hoje nós temos ainda no nosso meio, no período do ano de 2021, apóstolos por aí, não temos? O que nós diríamos para pessoas que dizem que existem apóstolos e profetas? Vocês lembram? Nós usaríamos que texto? Não lembram? Vamos ter que voltar? Efésios capítulo 2. Esse é aquele para você ficar gravado. E o que diz lá Efésios capítulo 2? Diz que os profetas e os apóstolos foram a base, o fundamento da igreja, trazendo a ideia de igreja de uma construção. Uma vez que a base foi estabelecida, o alicerce não é mais necessário. E é por isso que nós podemos afirmar categoricamente que não existem mais profetas e apóstolos nos termos do Novo Testamento. Lembrem que, se nós formos usar a palavra apóstolo, que é a ideia de enviado, neste sentido, podemos até usar. Se formos usar a ideia de profeta, no sentido neotestamentário, que traz a ideia de, muitas vezes, desvendar ou explicar algo que estava oculto, como o pastor faz todo domingo aqui quando ele prega o evangelho, podemos usar. Mas nós sabemos que não é esse tipo de uso para apóstolos e profetas que as pessoas querem dar. Quando as pessoas usam hoje em dia, elas querem atribuir autoridade superior. Então seria mais ou menos o seguinte: quando você está em casa e você diz assim, filho, não faz tal coisa. Daí você diz assim, o filho diz, por quê? Porque eu estou mandando, eu sou teu pai. Isso é o uso de autoridade. Então muitas vezes essas pessoas elas querem fazer isso. Fulano, nós temos que fazer de tal forma na igreja. Por quê? Porque eu sou apóstolo. Como se isso dissesse assim, não tem mais conversa. Estão entendendo? Assim é no catolicismo romano. Tá bem? Depois nós falamos também aqui a respeito da eclesiologia, das ordenanças e seus significados. O batismo e a ceia. Falamos a respeito disso. O batismo e a ceia, eles são o quê? A ceia é memorial e o batismo é por imersão. Quase peguei alguns aí, né? Nós vimos aqui que é bem claro no Novo Testamento que a ceia ela transmite o memorial. A ceia é a reunião dos crentes com 3 propósitos ou um propósito tríplice, que é o quê? Vocês lembram? Qual é o propósito da ceia? Comunhão, depois comemoração e por último, comunicação. Então aqui já fica meio implícito e claro. Se a ceia é uma ordenança dada por Cristo aos seus discípulos, e a ceia deve ser feita em primeiro lugar por causa da
Comunhão. Então, aqui já se exclui o desigrejado. Certo? E nós também vimos aqui a respeito da disciplina na igreja. A disciplina na igreja talvez seja uma daquelas coisas mais delicadas que a gente toca. Por quê? Porque é ruim. Ninguém gosta de ter que tomar uma atitude extrema, mas ela é necessária. Ela começa por aquela pessoa que viu o pecado da pessoa. Por quê? Porque ela tem 3 etapas, vocês lembram? Então, se você conseguir na primeira etapa resgatar o seu irmão, você já ganhou ele. Isso é ótimo. Então, por isso que não adianta muitas vezes a gente querer delegar para alguém que fala melhor. Então, eu vi algo, mas eu vou falar com o pastor Fernando porque ele tem um diálogo, ele fala melhor. Não, queridos. Não é assim que funciona. Essa é a parte dura e difícil, mas é a parte que vem junto com ser cristão. Então, você não delega isso. Você assume. E depois as próximas etapas, se forem necessárias, ela chega até a exclusão. E sempre o propósito da disciplina eclesiástica é fazer essa pessoa sentir falta de Deus e da comunhão da igreja. Esse é o propósito. É um propósito, no fim das contas, amoroso, mas duro. É a mesma coisa quando a gente fala em disciplina de filhos. É um propósito duro, mas amoroso. A gente tem um propósito por trás disso. A igreja tem um propósito por trás da disciplina. Não é simplesmente por capricho do pastor, que ele não gostou da conduta e tal, daí ele chega lá e fala, olha, não estou gostando que o seu cavanhaque está meio branco. Não é esse tipo de coisa. Depois, nós passamos aqui um bom tempo respondendo porque é fundamental que o crente faça parte de uma igreja local. Então, aqui não é opcional que nós respondemos, é fundamental. E nós respondemos em 13 respostas sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Nós falamos a respeito da comunhão, nós falamos a respeito do crescimento, nós falamos a respeito do ensino do Novo Testamento. Você é uma pessoa, o crente, ele normalmente é conhecido como o povo do livro. Aí você vai para o livro ensina algo, e você, por causa do seu capricho, diz, não, eu acho que não é assim. Geralmente é isso que acontece. Então você sabe a verdade pela palavra, mas quando você é confrontado com a palavra, você precisa torcer, porque a palavra muitas vezes vai doer. É isso que acontece. E hoje, irmãos, como todo final de capítulo, ou final de estudo, ele traz a ideia dos perigos a serem evitados quando nós falamos de eclesiologia. É claro que aqui não pode ser o mais abrangente que pudesse ser. Por quê? Porque nós aqui ficaríamos muito tempo. Existem muitos venenos, existem muitos perigos, mas aqui eu relatei aqui, de acordo com o livro base que nós temos, que é do pastor Marcos Granconato. Não é exaustivo, mas eu penso que é bem coerente com o momento que vivemos, certo? O primeiro perigo a ser evitado diz respeito ao romanismo. O romanismo, como vocês já devem saber pelo nome, nós estamos aqui nós estamos tratando a respeito da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Já falamos a respeito disso, o termo católico não é problema, né? Mas infelizmente ele está tão associado com a igreja romana que nós acabamos muitas vezes, quando falamos de uma igreja católica, nós falamos assim, é o romanismo. Nós poderíamos nos intitular de igreja católica, porque a palavra católica quer dizer universal. Nós poderíamos dizer, nós somos a igreja católica apostólica. Estaria errado? Não, porque o nosso ensino é apostólico. Nós dependemos dos apóstolos. O problema foi quando misturou o Estado. Nota, percebe? Que a igreja, quando ela começa a se misturar com o Estado, ela começa a ter problemas. Então, o problema é a igreja apostólica, católica romana, certo? Então, quais são os problemas? Eles vão arrogar para si
que eles são a única instituição verdadeiramente fundada por Cristo. Então você vai ver que eles vão dizer que é una, que a igreja é a única. E por isso você não vê várias denominações de igreja católica. Isso de um certo lado até positivo, não é verdade? Mas qual é o problema disso? Nós estudamos aqui que aquele que arroga para si como a única igreja verdadeira, ele pode, e muitas vezes ele ocorre num erro. Por quê? Porque nós sabemos que existem pontos que eles não são fundamentais na fé cristã, a ponto de dizer assim, este não é salvo. Por exemplo, nós temos irmãos que batizam bebezinhos. A nossa igreja não batiza bebezinhos. Por quê? Porque nós entendemos, e a Bíblia ensina isso, que para alguém ser batizado, ele precisa ter entendimento e se arrepender. Você já viu um bebezinho chorando e pedindo desculpa? Não. No máximo é os pais justificando eles. Ele está chorando porque ele está com fome. Mas o bebê não se justifica. Quem justifica é os pais. Então, nesse sentido, nós temos que ser tolerantes. Então, é muita pretensão arrogar para si como sendo a única igreja. Eles também vão dizer que eles são os herdeiros dos apóstolos. E aqui é um pouco mais complexo, mas de maneira resumida, eles vão dizer que a Igreja Católica, o Papa, ele tem a sucessão de Pedro, que foi o primeiro Papa. E a partir daí eles vêm fazendo a sucessão de papas a partir de Pedro. Aí a gente só de pensar nisso diz, e aonde que... Não perdeu o controle disso, né? Não existe isso, mas isso eles arrogam para si. Então, a Igreja Católica, ela vai dizer que o chefe da igreja, o Papa, ele é o sucessor de Pedro, certo? Também eles vão dizer algo do tipo que somente nela, na Igreja Católica, existe a plenitude dos meios necessários para a salvação. O que eles querem dizer com isso? Olha, somente dentro da igreja você pode participar dos sacramentos, principalmente a Eucaristia. Também é aqui que você vai ser santificado, purificado. Então a ideia é de que você precisa participar da arca para ser salvo. E nesse sentido figurado aqui que eu estou usando, a arca é a igreja mãe, a igreja católica romana. E se você não faz parte da igreja católica romana, você está fora da arca. Se vocês já presenciaram algum casamento católico, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Porque é nessa perspectiva que ele faz a cerimônia de casamento. Então, naquele momento, não importa a fé, não importa... Se você diz que está dentro, você está tudo bem. Você pode vir que está salvo, certo? Então, é lógico, irmãos, que agora existem também ramificações dentro da Igreja Católica, alguns mais radicais, alguns menos, mas essa ideia ela é muito presente. Os meios para a salvação estão dentro da igreja. Fora da igreja não há salvação, certo? Outra coisa importante que diferencia a Igreja Católica é porque eles vão trazer a ideia de Maria como sendo... O raciocínio até é lógico, mas equivocado. Aqui no silogismo aristotélico, que você parte de uma premissa, você monta para chegar a uma conclusão. Se a premissa estiver equivocada, a conclusão é furada, né? Mas no falar aqui faz sentido lógico. Então, Maria é a mãe de Jesus. Logo, ela é a mãe da igreja. E se ela é a mãe da igreja, por ser a mãe de Jesus, ela merece ser adorada, venerada. Aí você diz assim, nossa, faz sentido. Não, irmãos, a Bíblia não diz isso. Porque nós somos o povo do livro. E esse tipo de ensinamento, ele vem muito mais por parte da tradição do que da Bíblia, certo? Então, dentro disso daqui, a ideia dela é venerar Maria porque ela não tem pecados, é a Virgem Maria, e ela foi assunta aos céus nesse estado físico. Então ela não foi só para o céu
virgem, mas ela foi com carne e alma, ela foi corpo e alma. Então é isso que eles ensinam. É isso que eles ensinam. E nós sabemos biblicamente que isso, além de ser impossível, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, nós também sabemos que nesse período aqui, o corpo não vai para o céu. Então, nesse sentido, nós precisamos rejeitá-la. Também nós vamos ver que a fé não é o único meio da salvação. Então, enquanto na religião protestante, que justamente rompeu com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não quis abraçar essa ideia bíblica, o slogan um dos slogans da Reforma Protestante é sola fide, somente pela fé. Então não é fé e mais alguma coisa. Mas a Igreja Católica Romana ela diz que a fé é importante, mas ela não é suficiente, precisa de mais coisas. Então, quando você muitas vezes não faz uma boa atitude, você não está salvo, porque você não pratica boas obras. Então, a fé e as boas obras são necessárias. Isso difere diretamente do pensamento bíblico. Difere diretamente do pensamento, porque o pensamento bíblico ele diz que é somente pela fé e somente em Cristo. E Cristo é o único e suficiente Salvador. Então nota que não existe espaço para outras coisas. Se Cristo é suficiente Salvador, não é necessário outros atos. Nota que isso tudo é raciocínio lógico. Está na Escritura, mas são raciocínios lógicos. Se alguém diz que é suficiente e eu colocar algo a mais, foi suficiente? Não. Não foi. Se eu disser que existe somente um caminho e quiser apresentar outros, alguém tem que estar equivocado. Então a Bíblia ela traz exatamente essa ideia. E por último, não aqui sendo exaustivo, mas trazendo a ideia do que a Igreja Católica Romana ela ensina, o Papa, a partir do Concílio do Vaticano em 1870, eles declararam que o Papa ele tem infabilidade. Já escutaram essa palavra? A ideia de que o Papa, a partir desse concílio, ele foi declarado infalível. Quem é infalível para nós? A Bíblia. Então aqui vocês notam que o Papa foi colocado em pé de igualdade. Então o Papa, ele não só interpreta aquelas questões morais práticas aqui, quando eu digo práticas, inclui a fé também. Ele não só é o capaz de interpretar, mas ele tem direito e autoridade de mudar. Se a Bíblia disser uma coisa e ele quiser fazer um adendo na tradição da Igreja Católica Romana, ele pode. Ele pode. Ele quase não faz isso, eu acho que ele não é bobo, né? Porque sabe que muita coisa ia acontecer. Mas não que ele tem preocupação pela verdade ou coisa assim. Não é isso, né? Nós vemos o exemplo claramente aqui no nosso momento atual, porque esse Papa que está hoje como autoridade máxima, ele mandou recadinhos reclamando a respeito de pessoas saírem no fim de ano para comemorar com outras famílias longe, e falou que isso foi um absurdo, mas ele não se posicionou com relação ao país que ele nasceu, a Argentina, estar legalizando aborto e fazendo festa. Isso ele não falou nada. Então você nota que existe política por trás disso. Então esse é um dos problemas. Então, perigos a serem evitados. O romanismo. O segundo perigo a ser evitado, que é um veneno, ele traz o nome igreja emergente. Já escutaram? Alguém já escutou esse termo? Emergente você consegue pensar, né? Pensa em algo que está aparecendo. Essa é a ideia. Então, esse movimento, ele surgiu no final do século XX. E o que esse movimento ele propõe? Ele propõe que nós estamos agora no século XXI. Então, aquelas coisas do tipo assim, não pode ter relações sexuais antes do casamento,
nossa, que antiquado, temos que nos adaptar porque aquilo que aconteceu lá atrás é antiquado, é machista. Então, quando nós falamos em ajuntamentos sem se casar, quando nós falamos em relações de pessoas do mesmo sexo, não, nós precisamos nos atualizar. Isso está bem alto, não está? Vocês devem ter escutado alguns pastores aí falando, precisamos atualizar a Bíblia. Não, isso diz respeito, irmãos, àquilo que eu falei anteriormente. Quando você chega na Bíblia e você se defronta com ela e você vê o que ela mostra, você tem duas opções, ou você abraça ela ou você torce. Como essas pessoas gostam de ter uma capa espiritual, eles não dizem que não creem na Bíblia, mas eles dizem que a Bíblia precisa ser lida a partir da cultura. E nós sabemos que isso não é verdade. Porque todas as vezes que isso acontecer, a porta está aberta para todo tipo de barbárie. Então esse movimento ele vai dizer o seguinte, os homens naquele período que oprimiam as mulheres podiam ser líderes, mas hoje as mulheres elas têm direitos iguais, então elas têm que ser pastoras. Está entendendo? Parece bonito, né? Porque muitas vezes você diz assim, realmente, as mulheres foram oprimidas. Mas a Bíblia, ela é nossa regra de fé e prática. E a Bíblia traz padrões bem claros, que transcendem os tempos. É verdade que na interpretação bíblica existem coisas culturais. A Bíblia lá fala de ósculo santo, que é um beijo na barba. O pastor Fernando tirou a barba porque ele ficou com medo que alguém quisesse fazer isso. Não, a realidade é que não cabe ao contexto em que nós vivemos. Isso é cultural. Mas o propósito de respeito, o propósito de amizade, isso permanece. Então, a interpretação bíblica precisa partir disso. Então, a ideia aqui é que aqueles princípios rígidos das igrejas históricas, dinossauros, então eles vão usar esses termos, precisam ser banidos. Certo? Então eles defendem que precisa existir uma tolerância maior, precisamos conversar. Por que não o aborto? Porque se uma mulher não quer ter o filho, ela tem direitos. E esse movimento, então, ele vai tentando juntar a cultura e a sociedade, a cultura da sociedade e a igreja. Ao invés de lembrar que a igreja deve ser luz e sal, ele começa a trazer para dentro da igreja aquelas coisas que a cultura diz que são agradáveis. Você quer ver uma coisa disfarçada nisso? Como que você, se você for um empresário, você traz mais pessoas para sua empresa? Propaganda. Você mexe com aquilo que as pessoas querem. Então você pode não ser desonesto, mas você vai mexer, incentiva o desejo pelo conforto. E eu não estou falando que essas coisas necessariamente são erradas, irmãos, mas eu estou dizendo que essas pessoas elas têm o costume de usar um pragmatismo para a igreja. Então aquilo que eles acham que deu certo lá fora na cultura, eles querem colocar na empresa. Aqui existem dois problemas. O primeiro é que o empresário ele também deve ter a cosmovisão modificada. Ele deve pensar no marketing a partir de princípios bíblicos. Eu sei que aqui eu dou um nó, né? Porque é mais profundo. Mas o ponto é, aí essas pessoas trazem os princípios que a cultura rege, que funcionam e querem trazer para dentro da igreja para que a igreja seja próspera. Uma igreja próspera é uma igreja na qual é fiel ao evangelho. Sim, é necessário convidar, não estamos falando que é errado, mas é necessário não sacrificar os princípios básicos da igreja. Não é a qualquer custo. Não fala sobre inferno? Eu me lembro uma vez que eu falei com um pastor e eu perguntei, mas por que não se fala aqui sobre inferno? Ele me disse assim, porque as pessoas passam o dia cansadas no seu trabalho e elas querem vir à igreja para ter uma palavra de incentivo. Bonito isso, e não está errado, mas o ponto é você sacrifica a mensagem. Você faz mais ou menos a ideia de, ao invés de ser uma igreja, uma pizzaria cristã. Você dá pizza lá, que sabor você quer? Pedacinho,
Estão entendendo? Então, a igreja emergente é um perigo que tem acontecido nesse nosso tempo. Porque muitas vezes, como você consegue decifrar isso? Quando você escuta coisas do tipo assim, precisamos ser, dentro do nosso contexto aqui de mundo, nós precisamos ser, me fugiu a palavrinha que se usa, a ideia de que nós precisamos ser atrativos. Essa é a ideia. Tem uma palavrinha muito usada que se usa quando a pessoa quer ser firmeza para as coisas, para que as pessoas queiram atrair. Daqui a pouquinho eu lembro. Mas a ideia é essa. Então, nós precisamos ser atrativos. Como nós nos tornamos atrativos para alguém? Que ferramentas vamos usar para tornar a igreja atrativa? Estão entendendo? Essa é a ideia. Lembrei da palavra, precisamos ser relevantes. Quando uma pessoa vem com essa frasezinha, você já vê que talvez ela nem esteja percebendo, mas ela está caminhando nessa ideia da igreja emergente. Então, o que é ser uma igreja que faz diferença? É muitas vezes você querer fazer campanhas de doação de roupa. Está errado isso? Não está. Mas esse não é o cerne. Porque quando a gente pensa nessas coisas, a gente deixa a parte mais importante, que é a pregação do evangelho, de lado. Lembram da menina, aquela missionária, né? Quando ela veio aqui na igreja, agora ela está lá, acho que é Maputo, né, pastor? Essa é a cidade, né? E ela fala, e aí a gente perguntou para ela, mas diante de você ver tanta pobreza, tanta necessidade, isso corta o coração, não corta? Quem é humano e vê uma criança passando necessidade, não tendo papel higiênico muitas vezes. Estão entendendo o ponto? Qual é o perigo disso? Você errar a medida. Porque aí você começa a enxergar a ação social como fim último. E é melhor que uma pessoa passe necessidade a vida inteira aqui e creia no evangelho, do que ela tenha toda a bonança disponível e pereça no inferno. Eu sei que esse raciocínio, muitas vezes, ele não é fácil de ser colocado em prática, porque todos nós gostamos de conforto. E não é errado. O ponto é, vigie seu coração, para que se um dia Deus bater lá e disser assim, vai e me segue. Larga tudo que você tem. A ideia é mais ou menos do jovem rico, né? Talvez a oração nossa seja assim, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, mas a tua. E por último, que tem assolado, talvez aqui seja o mais atual dos três, é o movimento dos sem igreja, ou os desigrejados, né? São aquelas pessoas que elas dizem que elas são crentes, elas são a igreja, porque a igreja não são templos, são pessoas, e elas têm um discurso pronto, e elas vão dizer assim, e eu creio em Cristo, mas eu fico do meu jeito, eu não preciso me reunir com as pessoas, eu vejo o culto na internet. Então, geralmente, essa é uma tendência que diz para o crente, olha, você não precisa vestir a bandeira. Você já deve ter escutado, eu odeio quando as pessoas elas ficam brigando por denominação. Você não escutou isso? Porque, na verdade, Cristo ele não veio por nenhuma denominação. Então, parece lindo, né, o discurso. Ou então, pessoas que dizem do tipo assim, ai, para que ficar batendo debate sobre teologia? O certo é Jesus e o resto parece lindo. E a gente às vezes até chega, se você é um daqueles que está debatendo por algum motivo, você até se constrange, você diz assim, pai, esse cara, olha só, tu vê só, o cara é mais Jesus e eu aqui. Queridos, não esqueça que a Bíblia ela foi feita ao longo de séculos com sangue. Os reformadores, eles tiveram muito trabalho para você ter a Bíblia hoje. Então esse papo furado de que não tem debate, de coisa assim, não é bíblico. Agora é verdade que nós devemos sempre cuidar para responder como a primeira carta de Pedro nos ensina. Com mansidão, com gentileza, certo? Então a ideia desse sem igreja é que ele não pertence a igreja nenhuma. Ele vive isoladamente a sua fé.
Então ele cultiva a individualidade espiritual. Ele vai usar frases do tipo assim, a salvação, aí ele ainda olha para você e diz assim, a salvação é individual ou é coletiva? Aí você diz, a salvação é individual. Aí ele enche aquele sorriso e diz, viu? Então eu estou no caminho certo. Só que o problema com esse pensamento, irmãos, é que essas pessoas, normalmente elas vêm de experiências desagradáveis dentro da igreja local, onde elas brigaram, onde elas tiveram algum problema, onde muitas vezes elas foram colocadas de lado, elas se achavam talvez um super instrumentista, ela achava que dominava no violão e aí não colocaram ela para ser o... Estão entendendo? Normalmente isso é uma das coisas que acontece. E também a crítica que nós temos que tecer a essa visão, e temos que ser até severos, é que essas pessoas, elas simplesmente jogam no lixo as dezenas de texto bíblico que falam da importância da igreja local. E você vai para a Bíblia e mostra, como nós fizemos aqui por tantos dias. E aí essa pessoa, mesmo com a palavra, ela diz assim, não, mas eu acho que não é bem assim. Estão entendendo? Essa é uma crítica que nós temos que tecer. Você é crente? Então, se você é crente, você crê na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, por que você não obedece? Por que você não obedece? Também, essas pessoas, elas são geralmente pessoas que se fazem de vítimas. Então, elas dizem assim, eu até queria, mas eu não tenho achado nenhuma igreja. As igrejas, elas não são perfeitas. A igreja é um lugar feito de hipócritas. Aí você fala, seja bem-vindo, sempre tem lugar para mais um. Porque essa é a realidade da igreja. São pessoas pecadoras que precisam lembrar disso, se arrepender, voltar aos caminhos do Senhor e que na sequência vai acontecer de novo e que precisam, com frequência, se admoestar. Como uma pessoa desigrejada vai saber disso? Não vai. Porque ela sempre vai procurar apenas aquilo que ela quer ouvir. Sempre. Então, também nós vemos nisso que são pessoas que normalmente não aceitam nenhum tipo de autoridade. Pessoas que eles vão dizer assim, não, eu não quero nada institucionalizado. Se for na medida de um grupo caseiro, célula, ou chame como quiser, eu até vou, porque lá todo mundo tem voz, todo mundo pode dar a sua opinião, mas no momento que existe um líder, um pastor, e que ele prega a partir da Escritura, não, mas estão entendendo? Por quê? Porque no fim das contas o que ele rejeita é a Bíblia. No fim das contas essas pessoas, elas rejeitam a Bíblia. Então, outra característica que nós vemos são pessoas que normalmente são murmuradoras. Os mais desigrejados são os mais murmuradores. Ele acha problema no Lucas, ele acha problema no Paulo, ele acha problema no Pedro, mas ele nunca olha para si e diz assim, o que eu posso fazer para edificar o corpo? Não, ele sempre diz assim, olha, eu não estou sendo utilizado. Irmão, você pode ligar e tem o ministério da limpeza. Não, da limpeza não. O da limpeza é muito pouco para mim. Estão entendendo? Normalmente os movimentos dos desigrejados são isso. Então, a experiência mostra, quando a gente coloca esses pontos em luz para serem vistos, que são pessoas que nunca dão certo em lugar nenhum. Eles pulam de igreja para igreja, mas nunca param para pensar que o problema não é a igreja. Aí eles ficam procurando uma igreja não é espiritual o suficiente, porque ele não sente calafrios. A outra não é bíblica o suficiente. A outra, estão entendendo? Ele sempre está procurando uma justificativa para não precisar participar de igreja. Então o ponto não é a ideia de individualidade espiritual que ele busca, mas ele busca uma vida cristã sem compromisso. O desigrejado, ele não é porque ele quer ser espiritual apenas, é porque ele não quer ter que prestar contas. E isso acontece dentro de uma comunidade cristã. Os membros, eles têm que prestar contas
porque afinal de contas eles levam o nome de Cristo e o nome de Cristo está vinculado à igreja local que ele frequenta. Então, meus irmãos, cuidado, existem muitos outros venenos. Um veneno aqui que eu não teria medo de utilizar é a ideia do macumbeiro gospel, que é aquele evangélico que vive procurando pontos de contato com religiões orientais. Então, incenso, benzer as portas, campanha de sal, renúncia. Cuidado, porque isso sempre, depois de algumas cambalhotas, você chega numa heresia maior. Então, eu espero que você tenha ficado, meus irmãos, com os princípios básicos da eclesiologia. Lembre-se do seguinte: a igreja é necessária, ela é fundamental na sua vida. A valorize. A valorize porque tantos morreram para que nós pudéssemos estar sentados aqui com água, com cadeiras confortáveis. E tantas vezes a gente não valoriza. Essa semana eu estava conversando com o Bernardo, a maioria que conhece, que ele está morando na Espanha, e eu perguntava a respeito de como está. Ele já mora lá há um bom tempo, acho que uns 10 anos. E eu perguntava a respeito de constituir igrejas locais. E ele me falou a respeito da dificuldade que é de formar uma igreja saudável, porque as pessoas não querem compromisso. Eu falei, vê que curioso. E quando existe uma igreja saudável, muitas vezes a pessoa não valoriza. Ele disse, só perdendo para você valorizar aquilo que muitas vezes você tem. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. A gente vai começar a semana que vem, se Deus permitir, na doutrina acerca dos anjos, tá bem? E aí a gente vai poder aprender bastante também. Deus abençoe a todos.